Então, pessoal, nós já tivemos 2 aulas sobre circuito elétrico. Começamos com um circuito elétrico bem simplesinho, né? O que seria um circuito? Depois já colocamos o circuito elétrico, onde nós podemos comandar aí com associação de resistores, né? Claro que a gente está falando de resistores, que é mais simples, mas no lugar de resistores pode ter receptores. E teremos uma aula à frente, onde teria associação de receptor, de geradores, beleza? Então, vamos continuar lá. Agora vai ser uma coisa mais mista, né? Vamos juntar um pouco mais agora o sério e o paralelo, né, professor? Isso, vai ter até uma externa que a professora Deise mostrando, né? Isso. Então, vamos lá, começando a aula agora. Circuitos elétricos, parte 3. Então, associação mista de resistores. Opa, quando fala mista, você já subentende aí que está misturando, né? Associações série e paralela, instrumentos de medida, né? Amperímetro, voltímetro, ohmímetro e galvanômetro. Porém, todos esses aqui, geralmente, é muito mais fácil você achar o quê? Um multímetro, né? Ou alicate amperímetro, que fala, mas acaba sendo multímetro. Tem todas as medidas, né? Bom, habilidade. Reconhecer as características de circuitos elétricos em que os elementos são ligados em série, em paralelo, ou em uma associação que tem os dois, né? Mista. Caracterizar aí o funcionamento dos medidores, como amperímetro, voltímetro, né? Reconhecendo o seu modo de utilização na tomada de medidas em circuitos elétricos. Associação mista de resistores, vamos falar o seguinte: consiste em uma combinação em um mesmo circuito de associações em série e em paralelo. Tivemos até na aula anterior um exercício que trabalhou um pouquinho isso já, tá? Já para adiantar um pouquinho para vocês. Isso, então aqui você percebe que está em paralelo, certo? Ó, R1 e R2 está em paralelo, mas escuta bem o que eu vou falar. R1 e R2 está em série com R3. Olha o que eu estou falando. R1 e R2 está em paralelo, os dois. Mas os dois, ao mesmo tempo, estão em série com R3. Por quê? Eu poderia fazer uma representação aqui, ó, vou até fazer aqui, ó, no meio de um resistor equivalente. 1, 2. O que seria isso? Eu juntar os dois, fazendo o quê? Um resistor equivalente. Porque agora não vai dar para ficar colocando só resistor equivalente, porque eu vou ter que dizer quais. Eu posso ter uma associação mista de 10 resistores. Então, eu vou ter 1, 2, o 3, o 4, o 5 e vou ter que representar cada um. Então, se eu quiser representar essa associação aqui dessa forma, ó, colocar aqui, ó, dessa forma, eu poderia. Por quê? Eu teria 2 pontos. Eu teria aqui o resistor R12, que seria esses dois aqui, e o resistor 3. Bom, isso aqui é bom falar para entender, né? Justamente. Que os dois estão em paralelo e o outro em série. Ainda pode juntar os dois em série e formar uma nova equivalência. Isso, aí eu poderia juntar os 3, né? Vamos lá colocar aqui só. É bom entender isso aqui, que daí para frente fica mais rápido. Esse é o equivalente de toda a associação. Sim, equivalente. Teve um equivalente do paralelo e depois um equivalente de toda a associação. Isso, esse daqui. Opa, mania. Esse aqui é esse aqui. Depois juntando R1, 2 com 3, aí sim o equivalente total. Vamos lá. Ó, em cada parte do circuito, a tensão U, a intensidade da corrente serão calculadas com base no que se conhece sobre o circuito de série e paralelo para cada um, certo? E para facilitar esses cálculos, pode-se reduzir ou redesenhar o circuito, utilizando resistores resultantes para cada parte. É importante entender que você não pode pular pontos, nós. Tem um nó aí, mostra para eles aí, professor Mac. Ó, esse é o nó, correto? Então, você não pode juntar R1 com R2, você não pode pular o nó. Primeiro tem que fazer R2 e R3, porque eles estão no mesmo ponto, ó, mesmo nó, né? Isso. Aí, saindo daí virando um só, aí você tem, na verdade, o R1, aí não tem mais o nó. Porque se eu disser não que pode R1, pular nó. Se eu disser que R1 está em série com R2, não dá, porque o R3 também está. Isso. Então, na realidade, o R2 e o R3 está em série com R1. Então, é parecido com esse, certo? Olha aqui, ó, R1 e R2 estão em paralelo e depois em série. Só que o professor Nécio falou, o nó aqui, ó, vai para cima e vai para baixo. Não podia pegar o R1 e fazer com o R3 também. Não, tem que ser Justamente. primeiro resolvido. Bom, vamos para frente. Tá aí como fazer, ensinando, explicando que é o primeiro paralelo.
Isso. né? Resolveu, o que vai aparecer? Olha só. Opa, vamos lá. Aí, olha o que aconteceu. Esse aqui, ó, Transformou em um só, o 2 e o equivalente. 3 se transformou em um equivalente. Não, desculpa, esse não é o equivalente ainda. Isso aqui é a representação dos dois. Nós estamos ainda, só separamos o circuito. Eu esqueci o resto, vou fazer só eles. Está aqui, ó. R2 e R3, Paralelos corrente. à regrinha do inverso, né? Só que lembrando, a corrente ela vai se dividir. A corrente I chega aqui, ela se divide em I2 e em 3. O que permanece constante? A tensão. Isso. Tensão continua constante. E a tensão não é a tensão total, porque tem um outro resistor lá. Não, porque tem um anterior. Toma cuidado, Vamos lá, então. A mesma tensão no 2 e no 3, que é diferente lá do outro. Vamos fazer por parte. Então, como é que eu resolvo aqui? Olha só, vou começar a falar que esse resistor equivalente neste pedaço é o 2, 3, que é os dois que eu estou resolvendo, ó, o 2 e só o 3. Só o nome, vai ter um número no lugar. Isso. A corrente, como ela se divide em I2 e em I3, eu vou ter que somar a corrente I2, 3. Ah, mas é anterior. Gente, ela se divide aqui e aqui ela volta a ser a mesma, quando ela sai, ó. Ela Lei entra... dos nós vimos lá, a corrente que entra é a mesma corrente que sai. Exatamente, muito bem observado, professor. Então, agora vamos substituir o sistema circulado por uma única resistência. Então, vamos lá? Tá aí, ó. O que aconteceu? Olha aí. Peguei esses dois aqui. Agora o circuito mudou, ó. Agora eu tenho 2 em série. 2 em série. Aí, beleza. Aí, o que eu vou ter? Só somar. Uma tensão 1, uma tensão 2. Opa, chamar de 2, 3 aí, né? Pode ser até 2, 3 sem problema nenhum. Ou só 2. Só que se eu colocar só 2, o que acontece? Eu tenho que lembrar que passa no 2 e no 3. Eu vou ter que usar essa tensão 2 tanto para o 2 quanto para o 3. Por quê? A tensão aqui, ó... é 2 e lá é 3. E é 3, só que as duas são... iguais. Bom, então vamos lá. Prosseguindo, agora temos um circuito em série. Porque antes, esses dois aqui estavam em paralelo. Resolvi, virou série, ó. Ele virou um resistor em série, certo? Então, o que eu posso dizer também? Que a corrente que entra aqui, ó, essa daqui, a corrente I23, ela é a soma dessas duas aqui, ó. E é igual a I1 lá em cima, né? Isso, que é a que passa aqui, ó, em série. Mas se a água tivesse um cano de água dividido em 2 canos, a água tem que ser a mesma, dividir e depois juntar de novo. Ela depois vai ter que juntar no mesmo cano, sem problema. Então, aí, ó. Então, a corrente I, que é a corrente I1, né? Tá aqui, ó. Vai ser a mesma I23 quando eu já resolvi o paralelo, certo? Então, vamos para um exemplo para que comece a entender. Né? Agora, mesmo jeito, mesmo padrão, só que com números. Só peguei a imagem anterior e coloquei aqui. Primeiro, dado o circuito seguinte, calcule a resistência equivalente do circuito. Resistência equivalente é de todo o circuito. A corrente total do circuito, que não foi dado, beleza? A tensão em cada resistor, certo? A tensão I1, aqui, o 1, o 2 e o 3. Só que nós sabemos que essas duas são iguais. Só aquelas duas lá. A soma de uma delas com a de cá tem que dar total. Isso. Então, a corrente em cada resistor, corrente elétrica. Então, eu vou ter I1, vou ter depois, que é essa I1, que é a própria que sai daqui, vai se dividir em I2 e I3, porque em paralelo a corrente elétrica se divide. Vamos lá. A resistência equivalente do circuito. Então, eu vou ter o seguinte, ó, uma tensão de 240 volts, 3 resistores, R1 4, R2 80 e R3 20. Olha só como são valores bem diferenciados. O que eu posso fazer? Resolver primeiro esse. Uma resistência equivalente tem que ser primeiro paralelo por causa da lei dos nós, né? Isso. Então, olha só como é que eu resolvo. Eu digo que a resistência desses dois é R23, só que a soma inversa. Então, como é que eu faço essa soma inversa? Substituindo aqui os valores, certo? Olha aí, ó. R2, 80, R3,
20. Então, vai ficar 1 sobre 80 mais 1 sobre 20. Tirar o mínimo múltiplo comum, claro que vai dar 80 entre 80 Isso. e 20. Ah, como é que faz isso? Vamos lá, 80, 20, corta aqui, certo, professor? Desce o menor possível, né? Aí 40, 10, 2, 20, aí você vai fazendo. Aqui 2, 10, aí vai fazendo esse processo. Então, isso aqui só para 2, dizer... 5, aí depois 5. Vamos lá, fazer logo até o final, então. Aqui repete 5, né? É. Aqui 2, 5, 5 e fecha com 5. Multiplica todos esses, você vai ter 80. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 2 vezes 2, 16, 16 vezes 5, Beleza. 80. Pega esse, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aí você tem a resposta. Vou só apagar aqui porque MMC vocês já estão calejados de fazer. Isso aqui é só para lembrar. Bom, então tá aí feito. Fazendo isso, eu vou ter o quê? Que 80 por 80 é 1. Multiplicado por 1, 1. 80 dividido por 20 dá 4. Vezes 1, 4. Então, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, 4 mais 1, que dá 5. Agora, eu tenho dois valores, um igual ao outro. O que eu faço? Inverte. Faço a inversão. Olha aí, ó. Fiz a inversão, certo? Só passei o de baixo para cima e o de cima para baixo. Tem o resultado final, que é 16 ohms. Então, chegamos aí no resultado. Os dois juntos vai dar 16 ohms. Isso. Né? Agora, gente, lembrando, mais uma vez, a física, ela acaba aqui, ó. Isso aí tudo é matemática, tem para baixo. Isso. Aqui para baixo, aí é a questão matemática mesmo. MMC vocês fazem desde o ensino fundamental. Então... Ah, professor, mas a conta está difícil. Então, a conta é matemática, né? Tem que dar uma revisada na matemática do ensino fundamental, do ensino médio, as aulas que são postadas pelos professores de matemática, tem as aulas de revisão, tem algumas aulas de reforço, vá lá e se dedique um pouquinho mais, que isso aí você tem que estar treinado. A física é entender que resistores em paralelo se resolve dessa forma. Bom... Organizando novamente, o que eu vou ter? Olha aí, ó, reescrevi ele com 16 ohms. O 80 e o 20, na realidade, vai valer 16 ohms. E agora é simples, só somar, né? A soma direta. Isso porque estão em série. Olha só, passando em um fio apenas, ó. Então, poxa, soma direta, aí não tem nem como errar, né, professor Décio? 4 mais 16, 20. Então, isso aqui... Em série, olha só. Primeiro isso, depois eu venho para cá, para baixo. Aí fica fácil, porque é um resistor em série. Achei a resistência equivalente total. Então, todo esse meu circuito, eu poderia simplesmente redesenhá-lo dessa forma aqui, ó. Ou resistor, sei lá, aqui, nesse ponto, onde você quiser. Então, esse daqui vale o quê? 20 ohms. Esse aí é meu resistor equivalente, um só. Somando os dois. E é ele que vai ajudar a encontrar a corrente total, né? Isso, Mais então, fácil. A corrente total, aí sim eu posso utilizar o quê? Resistor equivalente e a tensão fornecida pela fonte. Como que eu faço isso? Resolvendo essa parte aqui, ó, que eu já fiz. O meu resistor equivalente, certo? Então, Tudo meu isso deu resistor 20, equivalente, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter I igual a tensão dividido por resistor equivalente. Gente, aqui é só substituir. Quanto vale meu resistor equivalente? Vale 20. Quanto vale minha tensão? 240. Aqui, se você faz isso, ó, você já 12, sabe né? que é 12. Rapidinho. Então, 12 amperes. Aqui é uma questão só de substituir. Lembra lá que eu fiz como se esse aqui, ó, deixa eu voltar aqui o slide, olha só, bem rápido, é esse aqui. Ele está aí como 20, né? Justamente. Resistor equivalente. Então, passando para frente, tá aí. Então, a tensão, olha só, que sai da bateria, vale isso daqui. Qual é que passa por I1? Também vai valer 12. Ela vai se dividir onde? No nó. Vai se tornar... Não quer dizer que é 6 para cada um, não, porque os resistores não são iguais. São diferentes, 80 e 20, aí não são. Tem que calcular. Atenção em cada resistor. O que vai acontecer? Para eu resolver isso aqui, vamos utilizar a configuração de contratensões.
Primeiro, represento ele como já refeito ali, porque eu sei que nos dois a tensão é a mesma, quando é paralelo. Mas eu sei quando é em série, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Em paralelo, aqui eu tenho o I2, certo? Então, aqui o I2. Tá aí, ó. Lembrando que a tensão em R2 e R3 é a mesma, a tensão. Então, eu posso resolver só para esse aqui, né, Décio? Só por resistor equivalente 2,3. Já tem a corrente. Qualquer um que você resolver diminui 240. Então, vamos lá. A corrente elétrica I1 é a mesma aqui, ó. Essa daqui é a mesma que passa nos dois, que eu resolvi e juntei, né, os dois em paralelo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a tensão 1 no R1 vai ser quem? R1 e a corrente, porque em série a corrente não muda. Justamente. E aqui está em série. Então, eu vou ter 4R, que eu coloco aqui, e vou ter 12. Quem é 12? É a minha corrente elétrica. Está aqui, ó. Corrente elétrica, eu achei na questão anterior já. Então, multiplicando os dois, eu tenho 48 volts. 48 volts aonde? Aqui, ó. Aqui. Não quer dizer que o outro vai ser 40. Tanto que tem que dar 240. Isso. Aí só é ver o tanto que falta, né? Mas então, vamos lá. fazer de novo, né? O 2,3 é a tensão que vai ter nesses aqui, ó. Por quê? Mesmo ele separado, é a mesma tensão. Mas lembra, é o restante que falta para dar 220. 48 falta um total. Então, vamos lá. O resistor eu achei, vale 16, está aqui, ó, 16. E a corrente elétrica que passa aqui tem que ser a mesma, tá vendo? Porque eu montei um em série, 12. Então, multiplicando os dois, 192 volts. Então, a tensão nos dois vale 192. Por quê? Porque aqui, lembra? Era um que vem aqui e o outro. Só que a tensão, quando é em paralelo, o que eu tenho? A mesma. A tensão é a mesma. Se quiser fazer a regrinha, tirar a prova, soma 192,48, tem que dar 240. Exatamente. Nós já vamos... Né? Aí, Só se quiser. Mas de cabeça ele consegue 240. somar. Porque falta 8 para 200, com 40, 240. A corrente em cada resistor. O que é a corrente em cada resistor? Aqui é a mesma da fonte, 12, beleza. Só que aqui, por causa do nó, eu vou ter 2, ó. E 2 e 3. Vão se dividir, mas não quer dizer que dividir de maneira igual, não. Isso. Um 80, outro 20. Lembrando que se fosse juntando os dois, eu teria aquela corrente elétrica I2,3, só que não é esse caso. Nós vamos fazer aí 2 separado aí 3. Vamos lá. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que, pagando aqui, eu vou ter que I1 é 12. Por quê? Está em série, passou por ele, ótimo. Vê aqui, ó, um fio só, não muda. Chegou no nó, vai distribuir. É como se fosse a água se dividindo em 2 encanamentos. Aí é como se fosse um... Lembrando que a tensão lá é 192 em cada um, Isso, né? Nós calculamos anteriormente, porque a tensão no 2,3 é que passa nos dois, né? Agora tem é que a dividir mesma. pela resistência para encontrar a corrente, porque aí maior resistência, menor corrente. Como é que faz? Corrente 2 é o R2 com a tensão, né? Que a tensão é quem? 192. Então, eu faço aqui, ó, 192, vou substituir aqui, e o 80 é devido ao R2. Ó. Pronto. Dividi e achei o meu resultado, 2,4 amperes. Quanto é que falta para 12? É o meu resultado da I3. Por quê? Veio uma parte para cá e veio uma parte para cá. Ó. E o restante, vocês vão perceber, ó. Lembrando de novo, aqui ó, é o mesmo valor, 192. Só que o meu resistor, ele vale quanto? 20, está aqui, ó, 20. Portanto, 9,6. Somando tem que dar a corrente funcional de 12. Exatamente. Muito bem. 9,6 mais 2,4 é 12. Perfeito. Agora, nós iremos ter, né, professor Décio, depois dessa resolução. Pessoal, acompanha aí a professora Décio mostrando para vocês a diferença em LEDs, né? Pelo brilho você vai reconhecer série e paralelo. Vamos lá?
Olá, jovens! Eu sou a Prof. Deise Lima e nós vamos para o nosso Roboticando com Física. E nós vamos falar de associação de resistores em circuitos elétricos. E eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de associação. Olha só, se liguem aqui. Uma associação cuja os LEDs estão lado a lado e a ligação com os fios também. Olha só que associação é essa? É uma associação em série. Aqui nós podemos ver que os fios estão ligados paralelamente um ao outro aqui. Então, nós temos uma associação em paralelo. Aqui nós podemos ver que nós temos um fio que está ligado paralelamente, olha só, a 2 fios que estão em série. Que tipo de associação é essa? Exatamente, uma associação mista. E na prática, como nós podemos observar esses tipos de associação? Bom, pessoal, se eu falar para vocês que a associação de LEDs, elas podem ser verificadas na intensidade do brilho. Exatamente. Vamos fechar aqui a nossa associação em série e nós sabemos que a corrente que passa aqui é a mesma. Então, a corrente que passa em cada LED desse aqui, ó, vocês podem verificar que o brilho ficou bem fraquinho, é a mesma, certo? Aqui, ó, nós temos um circuitozinho fechado, alimentado aqui pela nossa fonte de tensão, que é a bateria. Vamos observar agora o nosso circuito que está em paralelo. Olha só aqui, o nosso circuito em paralelo, a corrente que passa por cada LED é diferente. Então, nós podemos observar que o brilho do LED é mais intenso, porque justamente essas correntes que passam aqui são diferentes, ok? E numa associação mista, como isso pode ser observado? Eu tenho 3 LEDs associados em série, paralelamente a um LED aqui. Então, se eu fechar esse circuito, nós vamos observar o seguinte, olha só, exatamente aqui, ó, eu tenho 3 LEDs com o mesmo brilho e um LED que está paralelo aqui com um brilho mais intenso. E aqui, para controlar a passagem da corrente, para que esses LEDs não queimem, nós colocamos resistores. Que observações práticas nós podemos fazer aqui, pessoal? Olha só, a associação em série, a tensão que alimenta cada um aqui é diferente, então se eu tirar, olha só, um LED, eu vou abrir o circuito, correto? E eu não vou ter mais a corrente circulando aqui. Já na associação aqui, ó, em paralelo, a tensão que alimenta todos é igual, a corrente é diferente. Se eu tirar aqui, olha só, deixa eu ligar, se eu tirar qualquer LED, vamos tirar o LED aqui do cantinho, ok? Olha só o que vai acontecer, não vai interferir. E aqui, por último, olha só, pessoal, eu tenho aqui em série, certo? Se eu tirar um LED desse daqui, opa, apagou, professor. Isso significa que esses 3 aqui estavam em série e aqui está paralelo com esse, ok? Então, aqui nós vimos a parte prática da associação de LEDs, associação de circuitos. E na próxima nós vamos vir com mais Roboticando com Física. Tchau, tchau para vocês. E aí, pessoal, vocês viram aí, então, que essa associação em série e paralelo, se você tem uma corrente maior, por exemplo, né, que em paralelo diminui a resistência total, aumenta a corrente. Aumentando a corrente, a lâmpada fica a mesma lâmpada, é o LEDzinho. Então, ele vai ficar mais com um brilho maior, porque passa a corrente maior, tem uma potência maior. Aí você vê que o outro, por exemplo, que colocou em série, diminuiu, aumentou a resistência, diminuiu a corrente que passa ali. Exatamente. Então foi muito legal aí e mostrou que em série, se o circuito abre, acabou. E em paralelo, então, continua funcionando. O nosso sistema residencial de toda a cidade, do Brasil inteiro, o mundo inteiro, de iluminação, é em paralelo. Por quê? Porque se uma casa deu problema, as outras casas continuam funcionando, né? Imagina, fosse tudo ligado em série, todas as casas. Uma casa em São Paulo, pega fogo, sei lá, e acaba o circuito. Onde vai descobrir que casa é essa? Isso. E outra, circuito em série, o mais simples é a árvore de Natal, que são vários, né? Isso. Cada pedacinho tem 10 lâmpadas. Uma das 10 queima, as outras apagam. Só que aí o que fizeram? Para não apagar tudo, fizeram várias associações. Beleza? Vamos continuar aí que tem um pouquinho de texto, vamos para frente. Bom. Então, olha aí, pessoal, vem aqui um pouquinho, só voltando aqui. Nós temos o seguinte,
Quando nós estamos falando ali de série paralela, é muito importante você entender que em série você não pode, em momento nenhum, tirar nenhum equipamento. Tirou um, todos desligam. Em paralelo, você já pode tirar. Tirou um, os outros continuam funcionando, ok? Então vamos lá, agora ficou bem certinho aí, entendido? Vamos lá. Deu uma prévia da questão, mas não era isso não. Bom, então aqui instrumentos de medida elétrica. Os instrumentos de medida elétrica servem para quê? Para mensurar, para medir, vamos lá, pincel, para mensurar, né? Medir grandezas físicas. Os valores medidos podem ser obtidos de forma analógica ou digital. O que é analógica? Ponteiro. Digital é no visor ali que você vai verificar os números digitais. Esses aqui analógicos, tá vendo? Todos ponteiros nos instrumentos analógicos, o resultado é mostrado por um ponteiro que reflete sobre uma escala graduada, né? Ele vai mostrando quanto é. Sendo que a leitura é feita por meio da analogia entre o valor indicado e o valor de fundo de escala selecionado. Então, aqui, isso aqui é mais instrumentos mais antigos, né? Justamente. No instrumento digital, olha aqui, ó, o display vai te dar o número digitalmente. O resultado é mostrado diretamente num display, conforme o valor de fundo de escala selecionado. Nesse caso aqui, você vai ter um multímetro, né? Que tem resistência, voltímetro, tensão, ohmímetro, estão todos aí. Isso. Os instrumentos elétricos de medida são largamente utilizados em laboratório, lógico, né? De ensino. Esses equipamentos são utilizados para obtenção de valores de várias grandezas que estão envolvidas, no caso, em um circuito elétrico. Com os aparelhos apropriados, podemos fazer medidas de corrente elétrica, voltagem e resistência. Isso é muito bom para saber se o equipamento queimou, que parte queimou, aonde queimou. Então, a tolerância e o erro, né? Nenhum instrumento de medida é perfeito. Da mesma forma que nenhum dispositivo fabricado é perfeito. Por isso, os fabricantes fornecem a margem de erro prevista para seu produto, que é a tolerância. E aí nós vimos em resistores, mostramos lá que tinha até uma medida de tolerância para cada um que media, né? 5%. Lembrando, né? O que mostramos foi 5%, Isso. mas tem 2%, tem 3%. Análise do erro, no caso, né? A tolerância pode ser dada percentualmente, né? Em porcentagem, mais ou menos, para cima e para baixo. Ou em valores absolutos, né? E informando a precisão do produto. Lógico, quanto mais preciso, mais caro, né? Que vai ser materiais bem melhores. Justamente. Para analisar uma medida realizada por um instrumento, tendo como referência o valor nominal ou teórico, pode-se utilizar a seguinte expressão. A porcentagem é o valor medido menos o valor nominal e dividido pelo valor nominal, né? Que é o que você deseja, né? Só que aí, lógico que dá essa diferença por vários fatores, né? Tem tá outras... lá, 110 volts, só que quando você mede pode não dar 110. Isso. Pode dar menos ou mais, né? Pode dar 97, pode dar 128. Pode ser temperatura, pode ser umidade, várias coisas. A tolerância da resistência é outro fator que está relacionado ao erro de medida do caso do instrumento. Em geral, os instrumentos de medição são construídos com resistores de precisão, com tolerância, 1%. Então, aí do já resistor. Isso. É bem legal. Esse aí não vai estar tão fora do que você imagina. Amperímetro, né? O amperímetro... Nesse caso, o alicate, né? Você consegue medir diretamente lá no fio, por exemplo, do ar-condicionado. É o alicate amperímetro que fala. Que eu tenho. Justamente. É bem interessante isso. O professor Mac gosta desse Eu tenho um desse daqui, você aperta, abre essa parte aqui, aí o fio vai passar aqui dentro, você consegue medir. Vai medir. Então, ele é um instrumento utilizado para fazer a medição, né? Mensurar, obter essa medida da intensidade no fluxo da corrente elétrica que passa através da seção transversal de um condutor. A unidade utilizada aí é o ampere, em homenagem ao físico e matemático francês André Marie Ampère. Exatamente. E como a corrente elétrica passa através dos condutores e dispositivos ligados a eles, para aferir a corrente que passa por alguma região de algum circuito, deve-se colocar um amperímetro em série.
com essa sendo necessário abrir o circuito no local da medição. Olha viu, pessoal? só, isso aqui é importante. Olha o que ele fala, colocar o amperímetro em série. Olha só, isso aqui é importante. Por quê? Em algumas questões de Enem, ele te pergunta se o amperímetro está colocado de forma correta, se ele vai fazer a medição. Então, o que você percebe? Esse aqui, ó, ele está mostrando que você tem aqui um objeto, uma chave ou algum instrumento, né, que vai ligar, e aqui você tem o quê? O amperímetro. Os dois estão ligados em série, mas o amperímetro tem que estar em série. Senão ele não vai fazer a leitura. De alicate, ele muda essa ideia, porque você não vai cortar um fio de sua casa só para pôr um amperímetro, né? Só vai colocar lá, abrir ele, lógico, através de um campo magnético que o fio gera, vai acabar sendo medido. Por isso já a tecnologia melhorou muito, né? Exatamente. Por isso que é Mas importante. o mais importante, frisar isso aqui, ó. Mas dificilmente no Enem deve usar aquele sistema, vai utilizar esse aí para mostrar. Isso é o desenho. Você sabe que coloca em série. Então, ele já sabe aí que ele vai ter o quê? Amperímetro ligado em série no que ele quiser medir. Porque se eu tiver aqui, ó, colocasse aqui um outro objeto, ele ia ter que estar ligado aqui. Se eu quisesse medir outro aqui, ele teria que estar ligado aqui. Eu não posso passar direto. Então, vocês já viram aí o quê? Que o alicate, no caso, o amperímetro tem que estar ligado em Porque ele quer a corrente que passa o circuito vai passar por ele. Em série a corrente é a mesma, né? Então, por isso, para as medições serem precisas, é necessário que o amperímetro tenha uma resistência interna muito pequena. Praticamente, que a gente pode dizer, desprezível. Na física, tudo despreza tudo, né? Porque se tiver uma resistência grande, ele não vai medir. Na corrente total. Vai medir uma corrente menor do que a ele passa a ser uma resistência, soma com as outras resistências, diminui a corrente, como nós vimos nas lâmpadas lá no nosso experimento, né? Isso. O valor da resistência interna do amperímetro é um dos fatores importantes que está relacionado ao erro de medida do instrumento. Se com o tempo ele ficar muito usado, velho, e aí aumentar a resistência, ele não vai medir a corrente boa, exata, né? Isso, então, a medição de corrente é feita intercalando-se o amperímetro em série com o circuito no qual deseja se medir essa corrente. Olha, foi exatamente o que eu falei. A parte que você vai medir. Então, ele tem que estar em série com aquele objeto que você quer medir, dentro do circuito. Então, beleza, já sabe aí, tem que estar em série. Portanto, o amperímetro ideal é aquele que possui resistência interna nula. Claro que não vai existir isso aí, mas o ideal. Só se fosse um de supercondutor, né? Aí, só que aí para manter não tem como criar um objeto e resfriá-lo e ter todo esse processo, né? Pode ter o melhor possível, mas não um perfeito. Como isso é impossível, né? Por enquanto. Por enquanto. Ao se fazer porque física, nada é conclusivo, né? Isso. Pode mudar. Ao se fazer uma medição de corrente, introduz-se um erro devido à modificação causada no circuito pela resistência interna do amperímetro. Então, pessoal, esse erro como é que vai colocar na verdade, né? Dá uma olhadinha aqui. Se você tem um erro lá, você acredita que aquele amperímetro pode ter um erro de 1%, vamos supor. Então, no caso de ser digital ou analógico, vamos para o digital, né? Vai lá, quando faz a conta matemática para chegar no visor, então vamos supor, 10. Quanto que é 1% de 10? 1, né? 0,1, né? Isso. De 10. Se for 100, é 1. Então, se deu 100 amperes, ele não vai medir 100, por exemplo, porque ele sabe de 1. Então, ele vai medir 99, alguma coisa, porque aí diminuindo. Se for 101, também vai dar 100,0 um pouquinho. É 1% do valor. O amperímetro já vai corrigir isso automaticamente, ok? Vamos lá, então. Tem um programinha, porque tudo é eletrônico, né? Exatamente. Aí tem o voltímetro, só que esse aqui é analógico, né? Já está mostrando aqui o ponteiro, ó. Eu tenho um desse em casa ainda, que é bem legal, que ele mede corrente contínua, né? O que eu tenho lá. Todo voltímetro afeta o circuito que está sendo medido de alguma maneira. Olha só. Enquanto algum impacto é inevitável, ele pode ser minimizado através de um medidor bem projetado. Então, olha só, esse aqui já é diferenciado. Como o voltímetro é sempre conectado em paralelo, olha só. Em paralelo a tensão é a mesma, né?
Tem que colocar paralelo. Com o componente a ser testado, qualquer corrente que passe por ele provocará alteração na corrente do circuito, potencialmente afetando a tensão elétrica medida. Um voltímetro ideal tem resistência infinita, então a resistência dele é altíssima, para que ele não desvie corrente elétrica do circuito em teste. Então, olha como é que ele está aqui, o que eu fiz, ó, olha o nó. Então, a corrente 2, ela tem que ser praticamente zero. E a resistência dele tem que ser o quê? Praticamente infinita. Então, como não vai ser infinita, vai ter também aquela mais de eu. Isso. Né? Então, pessoal, olha só. Como você vai ter um objeto que não vai ser infinito, não tem como, né? Resistência infinita, sempre vai passar coisa mínima. Aí faz o quê? O erro, como o professor Décio falou. Mas lembrando, fazer igual eu gosto do professor Silvio, ele sempre fala frisando, né? Frisando aqui, pegando o gancho da fala. O que eu vou dizer? Alicate não. O amperímetro em série com a resistência muito baixa, menor possível. O voltímetro é em paralelo e com a resistência praticamente maior possível que tiver. Justamente. Beleza? Então, vamos continuar lá. Então, tem que fixar bem isso aí na mente de vocês. Beleza, então falamos dos dois. E o ohmímetro? O ohmímetro vai medir a resistência, né? Isso. Ohm é um instrumento, então, que mede a resistência elétrica. Ou seja, a oposição à passagem da corrente elétrica. O modelo original de um ohmímetro provinha de uma pequena bateria que aplica uma tensão à resistência. É usado um galvanômetro para medir a corrente elétrica através da resistência. Nós falamos de galvanômetro, né? Sim. A escala do galvanômetro era marcada em ohms, porque a tensão fixa da bateria garantia que, conforme a resistência diminuísse, a corrente através do medidor aumentaria. Um tipo de ohmímetro mais preciso possui um circuito eletrônico que fornece uma corrente constante né? Através da resistência, e outro circuito mede a tensão U sobre a resistência. Então, você precisaria de 2 circuitos aí. E o galvanômetro tem essa facilidade de 2 circuitos, né? Isso. O galvanômetro é um instrumento que pode medir corrente elétrica de baixa intensidade, ou a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos. O multímetro analógico, o principal instrumento de teste e reparo de circuitos eletrônicos, consiste basicamente de um galvanômetro ligado a uma chave seletora, uma bateria e vários resistores internos, para optar pelo seu funcionamento como amperímetro, ohmímetro ou voltímetro, que hoje nós temos o multímetro, né? Antes tinha um galvanômetro, nós praticamente não utilizamos mais, né? Está aqui, ó. Então, esse aí é o multímetro, né? Os multímetros com galvanômetro são chamados de multímetros analógicos, em oposição aos multímetros digitais, que possuem um mostrador de cristal líquido. Então, o que acontece? Pessoal, olha só, quando você vai fazer medida, você tem que tomar muito cuidado o que você está querendo medir. Porque se é corrente elétrica, você vai colocar lá no objeto, ele vai ter praticamente uma resistência mínima, então ele vai fazer o quê? Passar a corrente elétrica da forma ideal. Se você ligar no errado ou tentar, né, testar algo errado, o que você vai acabar fazendo? Queimando, porque você vai colocar onde não deve. Então tem que lembrar certinho, se é em série que você tem que ligar para a resistência lá do amperímetro ser muito pequena, da tensão, aí você tem que colocar lá na tensão, colocar, por exemplo, lá na tomada, você vai medir a tensão para não queimar, porque a tensão, a resistência dele vai ser muito alta. Então, até para manejar e medir, você tem que saber o que você está fazendo, senão você pode até acabar danificando o instrumento que você está utilizando. Corretíssimo. Então, beleza? Daqui a pouquinho nós voltamos e a aula continua. A aula continua, pessoal.